turma do 5º ano, como é que vocês estão? Hoje, mais um dia de aula, mais uma semana de atividades, iniciando nossa semana com a aula de ciências. E vamos iniciar nossa aula, nosso momento, pedindo proteção e agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana de vida, né? Então vamos pedir muita saúde e muita proteção para que Ele abençoe a nossa vida e a nossa família. O mundo inteiro, né, que precisa de saúde. Então vamos fechar os nossos olhos e pedir na oração do Pai Nosso para que Ele abençoe e nos proteja. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana de aula, né? Abençoa os nossos estudos e a nossa escola. Pronto, então, vamos fazer a correção da aula anterior, né? As páginas para a correção são 42 e 43 no livro de ciências. No primeiro, pede para que você associasse os nutrientes à sua importância ao corpo humano. Para isso, escreva na coluna da direita as letras correspondentes. Então, nós estamos estudando a alimentação equilibrada, né, os principais nutrientes e alguns exemplos deles. Aqui, na letra A, o carboidrato e gordura, né, os carboidratos e as gorduras. A sua função, a sua importância é fornecer energia para o organismo, certo? Então, vocês acompanhem, vamos fazendo a correção juntos. As proteínas, na letra B, participam da multiplicação das células, auxiliando no crescimento e desenvolvimento do corpo humano. Letra C, sais minerais, participam da formação dos ossos e auxiliam a regular o funcionamento das células. A letra D, vitaminas, participam do crescimento do corpo humano e da manutenção das células. O segundo quesito, para que vocês observassem as imagens, e na letra A, qual das opções acima representa uma refeição variada? Então, está diversificada, né? Existe aí vários nutrientes, então é a letra B, é a segunda imagem. Agora justifique sua resposta, então aí seria uma resposta pessoal, né? Então a gente observa que a refeição está variada porque ela é composta de alimentos de vários grupos e assim apresentam maior variedade de nutrientes. Na letra B, classifique os alimentos presentes no prato que apresenta uma refeição variada, de acordo com os grupos dos quais eles fazem parte. Então, como nós identificamos, prato B, né, que compõe o arroz corresponde ao grupo A. Aí vem o feijão, né, a gente observa o feijão que pertence ao grupo E, o alface ao grupo B, carne, frango grelhado, né, a carne que é o frango grelhado que está aí, ao grupo E, e o tomate ao grupo B, certo? Então, são essas as observações que vocês deveriam registrar. Bom, então, na página 43, terceiro quesito, era para você escrever uma lista de alimentos que você comeu no almoço nos 3 últimos dias, né? Então, aqui a resposta é pessoal, que você iria responder a que grupos eles pertencem, esses alimentos que você escolheu. Depois você marcaria eles aqui no quadrinho, justificava se esses alimentos que você almoçou realmente está sendo equilibrado, sim ou não, e justifique. E na letra D, você, de maneira geral, o que você pode fazer para melhorar a sua alimentação? Então, nós sabemos que temos que criar hábitos alimentares, né? Ver o que realmente é de importante para a nossa vida, para a nossa saúde.
diminuir o consumo de alguns alimentos que não são tão importantes, né? Tipo doces, a gente gosta muito de comer, a gente sabe que é gostoso, mas nós temos que moderar, né? Tem que ser uma pequena quantidade, né? Então, essa é uma forma para que a gente reflita sobre isso. Nós precisamos criar esse hábito, essa maneira, essa atitude de ter uma boa alimentação, né? Na nossa casa, na nossa família. Olá, você está no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esta aula tem um objetivo saboroso: falar sobre como ter uma alimentação verdadeiramente saudável. Alimentação é sobre o ato de comer e não sobre nutrientes. Estamos falando sobre escolher o que se vai comer, como se vai comer e o quanto se vai comer. Todas essas questões afetam o comportamento e a cultura alimentar que você passa para os seus filhos. Para facilitar, vamos tratar desse assunto seguindo os 10 passos recomendados no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. O guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação adequada e saudável para toda a população brasileira. Não se deixe intimidar. O guia é um documento com linguagem simples e acesso online gratuito. Ele também é inovador por abordar a alimentação do ponto de vista dos alimentos e não mais dos nutrientes. Além disso, classifica os alimentos de acordo com o processamento industrial. Por esses e outros motivos, o documento foi reconhecido nacional e internacionalmente como o melhor guia alimentar do mundo. O IDEC dividiu essa aula em 2 partes. Na primeira metade, falaremos dos 5 primeiros passos para priorizar alimentos que fazem bem tanto para o paladar quanto para a saúde. Bem, mas antes precisamos aprender a diferenciar os alimentos de acordo com a recomendação do guia alimentar. As classificações são in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem alterações. Representam a base ideal para uma alimentação equilibrada e saborosa. Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos simples, como os de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos nos quais não são adicionados sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e o leite pasteurizado. Já os alimentos processados são os fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário para torná-los duráveis e mais saborosos. São produtos derivados diretamente de alimentos in natura e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. E os alimentos ultraprocessados? São os produtos industriais feitos totalmente ou em sua maioria de substâncias sintetizadas em laboratório, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabores e vários tipos de aditivos usados para adicionar aos produtos propriedades sensoriais atraentes, além de substâncias extraídas dos alimentos. Agora você pode imaginar como o processamento transforma o alimento. O abacaxi, por exemplo, tem sua forma in natura original quando colhido do pé. Depois de limpo, cortado e embalado para venda, ele passa a ser um produto minimamente processado. Quando há um acréscimo de açúcar, como no abacaxi em calda, ele vira um alimento processado. Depois de processos industriais, ele se transforma em ultraprocessado, como é o caso de suco de caixinha ou o suco em pó de abacaxi. Com isso na cabeça, vamos aos 10 passos que o Guia Alimentar aconselha para uma alimentação saudável. O primeiro deles fala da escolha. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Nos referimos aos grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas
castanhas, leite, ovos e carnes. Há ainda as variedades dentro de cada um deles: feijão, arroz, milho, batata, mandioca, tomate, abóbora laranja, banana, frango, peixes e muito mais. O conjunto de alimentos in natura é enorme. Basta nos abrirmos para novos sabores e preparações. Para ser mais criativo na cozinha, uma dica é variar as escolhas dos ingredientes. Mas como introduzir esse hábito? Você pode anotar suas receitas diárias e tentar substituir alguns ingredientes por equivalentes orgânicos, que são livres de agrotóxicos. Além disso, os orgânicos respeitam a sazonalidade, ou seja, a época certa do alimento na natureza, e por isso também são mais frescos e mais saborosos. Justamente por essa razão, conseguimos encontrar mais variedades de um mesmo alimento, como diferentes tipos de feijão, de legumes, verduras, etc. Manter e valorizar a cultura e a diversidade da alimentação é o segredo para comer de forma mais saudável e sustentável. Vale a pena conhecer o livro Alimentos Regionais Brasileiros, que tem receitas exclusivas. O segundo passo é a redução considerável de certos ingredientes que usamos com frequência: óleos vegetais, gordura, sal e açúcar. Esses produtos são utilizados para temperar e cozinhar alimentos na preparação das refeições variadas e saborosas. Além disso, eles são importantes para a conservação dos alimentos, mas nenhum deles substitui alimentos in natura ou minimamente processados. Quando usados em excesso, podem fazer mal à saúde. Gorduras saturadas, sódio e açúcares livres aumentam o risco de obesidade, doenças do coração, cáries nos dentes e outras doenças crônicas. Por isso, você deve utilizar estes ingredientes somente na quantidade necessária para auxiliar no preparo e sabor das refeições, evitando exageros. Infelizmente, nós brasileiros temos o costume de adoçar bebidas como sucos, chás e café, e normalmente com bastante açúcar. Além disso ser ruim para o organismo, nosso paladar fica cada vez mais acostumado a sabores muito doces. Isso também acontece com o sal, mas a redução é possível, nosso paladar se adapta com o tempo. Então, uma dica é reduzir esses produtos aos poucos, a cada semana usar menos. Dessa forma, não vamos sentir que a comida ou a bebida não tem sabor e vamos educando e formando nosso paladar pouco a pouco. Seguindo o mesmo raciocínio, o terceiro passo para uma alimentação saudável é reduzir o consumo de alimentos processados. O objetivo desse tipo de processamento industrial é aumentar a duração de produtos in natura. Alguns exemplos de alimentos processados são as conservas, as compotas, pães e queijos. Apesar de serem saborosos, eles alteram de uma maneira negativa a composição nutricional dos alimentos. Porém, em pequenas quantidades, eles podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, um omelete com queijo, ou um molho de tomates com azeitona, ou ainda um pêssego em calda como sobremesa. Agora, uma dica: ao comprar esses produtos, é importante consultar os rótulos e dar preferência àqueles com menos sal ou açúcar. E como sei se um alimento específico é processado? Para identificar se um alimento é processado, confira a lista de ingredientes no rótulo do produto. Se a lista mencionar apenas alimentos in natura, sal, açúcar ou óleo, provavelmente será um alimento processado. Se tiver mais ingredientes, então deve ser um alimento ultraprocessado. Ao criar esse hábito de ler o rótulo dos alimentos, você poderá controlar melhor a sua alimentação e reformulá-la de um jeito mais saudável. O quarto passo é evitar os alimentos ultraprocessados. E por que essa ênfase? Porque ultraprocessados não são comidas de verdade. Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, tempero pronto e macarrão instantâneo são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados e nutricionalmente desbalanceados. Estes produtos são fabricados para serem consumidos em excesso, abusando de recursos nada naturais, como aditivos com corantes e aromatizantes, e a forma como são comercializados afeta a cultura, a vida social e o meio ambiente. Para piorar, muitas vezes esses tipos de produtos entram na alimentação, substituindo refeições compostas por comida de verdade. Por exemplo,
Comer um macarrão instantâneo no jantar, ao invés de uma refeição com alimentos in natura ou minimamente processados. Ué, mas eles parecem tão gostosos nas propagandas e nas embalagens. Sim, eles parecem, e às vezes são gostosos. Porém, os sabores atrativos, muitas vezes artificiais, escondem dezenas de ingredientes que não são naturais e que não têm nenhum valor nutricional. Mas cuidado, publicidade enganosa é proibida, e o IDEC luta para que esse direito seja respeitado. Se perceber que o produto não está compatível do que sua publicidade ou embalagem apresentam, denuncie. Só isso? Não faz bem. Uma forma prática de distinguir alimentos ultraprocessados de alimentos processados é consultar a lista de ingredientes. Se a lista de ingredientes tem um número grande de itens, por exemplo, mais do que 5, e se os nomes dos ingredientes são estranhos e não se parecem muito com nomes de comida ou temperos, provavelmente ele é ultraprocessado. Selecionar produtos com ingredientes que você reconheça no rótulo. Desembalar menos e descascar mais. Tudo isso pode ser uma escolha na hora de comer. Dos ingredientes até o momento de compartilhar e saborear o que acaba de sair do forno. Cozinhar e conhecer melhor os alimentos pode ser uma atividade divertida e libertadora. Vamos ao 5º passo. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. O nosso organismo é bastante complexo e depende de vários estímulos para sinalizar que já comemos o suficiente, o que leva um certo tempo. Em outras palavras, comer de forma regular, ou seja, na maior parte dos dias, manter o mesmo horário e quantidade, devagar e com atenção, é uma boa maneira de controlar naturalmente o quanto comemos. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, coma em companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou da escola. A companhia nas refeições favorece o comer com regularidade e atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o desfrute da alimentação. No conceito da Organização Mundial da Saúde, evita doenças e gera um bem-estar físico, mental e social. Além disso, fazer as refeições em horários semelhantes todos os dias e evitar beliscar nos intervalos são dicas essenciais. É justamente nos intervalos entre as refeições principais que os alimentos ultraprocessados aparecem. E isso contribui para o consumo de calorias em excesso sem você perceber. Se sentir fome entre as refeições, escolha lanches compostos por alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, iogurte natural, castanha ou nozes. Fazer lanchinhos em casa e levar para comer quando estiver fora é uma boa opção de garantir um lanche saudável. Compartilhar o comer e as atividades envolvidas nesse ato é um modo simples e profundo de criar e desenvolver relações entre pessoas. Dessa forma, comer é parte natural da vida social. Uma dica é fazer da alimentação uma divisão de tarefas dentro de casa. Montar a mesa, ajudar a preparar, lavar a louça, acompanhar a compra. Podem ser atividades interessantes para a criança participar. São oportunidades para educar sobre a alimentação e prevenir contra a obesidade. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos: mulheres, homens e crianças. Vamos parar por aqui. Você quer saber os outros 5 passos para uma alimentação verdadeiramente saudável? Não deixe de assistir à segunda parte dessa web aula. É fácil, basta um clique. Gostou do que viu até agora? Compartilhe nas suas redes sociais. E ajude o IDEC a garantir relações de consumo mais justas. Faça parte dessa luta.
Associe-se www.idec.org.br. Vocês irão acompanhar a explicação nas páginas 44 e 45 e as atividades para essa semana na página 46 e 47, certo? Então, guia alimentar para a população brasileira. Então, não há um tipo de dieta considerada ideal. O importante é que as refeições sejam compostas de alimentos variados, ricos em nutrientes e consumidos em quantidades adequadas. Então, ele já diz de início que não há uma dieta ideal. Então, a minha dieta é mais saudável do que a sua, né? A minha está mais certa do que a sua. Não, primeiro, a gente, para poder ter uma boa dieta, a gente precisa ter um acompanhamento do nutricionista, que é o profissional da área, porque aí ele vai indicar, ele vai mostrar qual é realmente o tipo de alimento que nós precisamos. É feito exames para realmente saber se o nosso corpo precisa mais de carboidratos, mais de proteínas, enfim. Então, isso é feito de uma forma analisada. E o que ele quer que a gente pense e reflita é que temos que variar, temos que de tudo colocar um pouquinho, certo? Quando ele diz aí, variar é dessa forma, né? Se hoje eu comer um alimento mais saudável, amanhã eu já busco outro, né, para variar, porque também às vezes a gente comendo alimento mesmo, todos os dias, repetindo, a gente termina se abusando, né, enjoando e não querendo mais comer aquilo. Então tem que ser de uma forma diversificada, né, variada, e a quantidade também tem que ser adequada. Porque às vezes a gente quer, eu gosto muito de fruta, fruta é saudável, certo? Mas aí eu vou comer em excesso, também não pode, tem um limite, tem a quantidade. Ok? Então, muitos dos alimentos que ingerimos são produzidos por indústrias. Devemos ter alguns cuidados na escolha desses alimentos, pois alguns processos industriais podem alterar a quantidade e a qualidade dos nutrientes. Então, a gente já sabe que industrializou, já perde uma parte da naturalidade daquele alimento, né? Então, a gente vai observar que não vai ser mais como era antes. A gente sabe que tem diversos alimentos, nós consumimos diversos alimentos industrializados. Vamos dar um exemplo do extrato de tomate. Tomate é saudável, é sim, se a gente consumir naturalmente ele, sem ser processado, industrializado. Mas aí quando ele vai para a indústria para se tornar o extrato, para que a gente utilize lá no molho do nosso macarrão, já passou por um processo de industrialização. Então ele já não vem mais 100% do que ele é, né? Então são essas formas, essas maneiras que nós precisamos ter cuidado. Então, para orientar os brasileiros na escolha dos alimentos, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, existe um guia alimentar para que as pessoas pesquisem, estudem, compreendam realmente qual é a maneira correta. Nele, entre outras informações, são apresentadas orientações sobre como podemos escolher os alimentos com base em seu modo de produção. Então aqui a gente vai observar 3 tipos de processamento, né, desses alimentos: o alimento natural, processados e os alimentos ultraprocessados, que foi o que vocês viram aí no vídeo explicando detalhado cada um. Pronto, então esses 3 guias, né, o in natural, a gente já observa que realmente é aquele natural, a fruta, os legumes, né, as verduras, a raiz, os ovos, que realmente ele é totalmente natural. E o alimento processado é aquele que utiliza algumas técnicas como cozinhamento, secagem, fermentação,
e adição de alguns conservantes, mas também compõe o alimento in natural, certo? Já os alimentos ultraprocessados, ele tem pouco ou nenhum alimento in natural, certo? Então, ele vai ser utilizado as técnicas mais industrializadas e excesso de, por exemplo, açúcar, sal, gorduras, que são ofensivas, que são prejudiciais à nossa saúde. Exemplo, né, são as bolachas, refrigerantes, sorvetes, macarrão instantâneo, balas, salgadinhos. Então, esses realmente são os alimentos ultraprocessados, que tem pouco ou nenhum tipo de alimento natural, tá bom? Depois de ler e observar o vídeo, vamos para as atividades na página 46. Primeiro diz assim: Ariane gosta de comer sanduíche. No almoço e no jantar, ela deixa de comer os alimentos preparados por seu pai para comer apenas sanduíches. Foi legal? Isso aí, vamos continuar. Então tem aqui a fala do pai e de Ariane. Papai, não precisa se preocupar, vou comer sanduíche. Filha, você precisa comer outros tipos de alimentos para não ficar doente. Então a gente observa aqui, né, o preparo da comida que o pai quer fazer e a fala de Ariane. Na letra A respeito da refeição de Ariane, marque um X na opção mais adequada. Primeiro, a refeição que Ariane quer comer é menos variada do que a preparação do seu pai, pois tem menor variedade de alimentos e, consequentemente, de nutrientes. Então, se tem menos alimentos, menos nutrientes. A segunda opção, a refeição que a Ariane quer comer é mais variada do que a preparada pelo seu pai, pois tem maior variedade de alimentos e, consequentemente, de nutrientes. E aí, o sanduíche dela tem mais alimentos, tem mais nutrientes do que o prato que a gente está observando aqui do seu pai, que está variado. Qual dos dois está mais variado? Primeiro ou segundo? Você vai marcar o X. Na letra B, o pai de Ariane tem razão em dizer que ela poderá ficar doente. Por quê? Porque se a gente não se alimenta adequadamente, a gente não tem uma alimentação variada, no caso de nutrientes, por que ficaremos doentes? Aí você vai responder, certo? E na letra C, os principais ingredientes dos sanduíches, como o que a Ariane quer comer, geralmente são alimentos. A gente sabe de que é feito o sanduíche, né? Vai ser o quê? Mais alimentos natural ou processados e ultraprocessados. O que vocês acham? Pronto, então essa página 46, essa questão de Ariane e seu pai, ela quer que você observe o que está na mesa. Então você precisa identificar quais são esses alimentos e você precisa identificar como é feito o sanduíche para que você consiga responder, certo? Então aqui também é uma compreensão. Vocês precisam compreender essa situação, interpretar o contexto, ok? Então, na página 47, segundo quesito, classifique cada um dos alimentos apresentados abaixo como ultraprocessado, né? Então, processado é aquele que tem pouco ou nenhum alimento natural, ou processado. Então, processado é aquele que tem um alimento natural, mas que usa algumas técnicas para adicionar alguns conservantes. E o inatural, que é aquele obtido diretamente das plantas ou dos animais, né? Aqueles alimentos naturais. Então, você vai marcar quais desses três. E no terceiro quesito, analise as atitudes apresentadas abaixo e contorne a letra daquelas que contribuem para uma alimentação variada e saudável. Na letra A, por exemplo, dá preferência à água e sucos naturais. Isso é bom ou é ruim? É bom, né, gente? Importante, porque nós sabemos que existe uma grande quantidade de pessoas que dá preferência a refrigerantes,
sucos de caixinhas, né, que a gente já observou, já viu que ele vai passar, o suquinho de caixinha, ele vai passar pelo processo, né, ele é processado, então ele vai ter os seus conservantes, vai ter o alimento natural, mas vai ter o acréscimo desses conservantes, então ele não vai ser 100% natural, ok? Bom, então vocês vão lendo e vão marcando o X adequadamente. Na letra B, substituir peixes e outras carnes frescas por empanados. É legal? Empanado, a gente vê que tá ali enlatado, né? Ou embalado de uma forma que vai conter os seus conservantes. Então, não é de uma forma inatural. A letra C, evitar o consumo excessivo de açúcar. Então, devemos comer muito açúcar, alimentos que contêm muito açúcar. D, preferir alimentos fritos em vez de cozidos. Então, qual a diferença do frito para o cozido? O frito a gente vai Vai utilizar o óleo. O óleo que não vai ser animal, então vai ser prejudicial, né? A gente sabe que o excesso de óleo vai prejudicar a nossa saúde. Letra E, reduzir o uso de sal nos alimentos. Diminuir. Então, reduzir, diminuir. A gente deve diminuir a quantidade de sal nos nossos alimentos ou devemos comer aquela comida bem salgadinha? Quanto mais salgada, melhor. Vejam aí e marquem. Substituir, a letra F. Substituir os alimentos ultraprocessados por aqueles in natural. Então, ultraprocessados que vai ter pouco ou nenhum alimento in natural. Ou realmente devemos utilizar os alimentos naturais. Na letra G, dá preferência às comidas congeladas. Então é legal a gente estar sempre comendo comida congelada ou comprar aquela comida mais fresquinha que foi do dia, né? Para que a gente faça o nosso preparo. A próxima, H, substituir as bolachas recheadas por frutas. E aí, é legal isso? Na letra I, dá preferência a refrigerantes e outras bebidas açucaradas. Então, veja aí, o refrigerante ele contém muito açúcar, né? A gente sabe que açúcar não é saudável, não é importante o excesso de açúcar na nossa saúde. Devemos ter sim, né? Não podemos descartar, mas não podemos exceder. Letra J, temperar os alimentos com ervas in natural, né? Porque a gente sabe que existem alguns temperos que eles são processados, né? Eles têm sim os elementos naturais, alguns alimentos naturais, mas eles também adicionam os conservantes. Então, ele não fica in natural, né? Ele fica processado. Aí, então, você vai marcar, se for verdadeiro aqui, você circula. A letra K, substituir milho em conserva por milho in natural. Né? A gente conhece aquele milho verde, ele é processado, né? Ele está conservado na latinha, né? Que ele vai utilizar alguns corantes, ou a gente comprar diretamente aquele milho que a gente já pegou ali da plantinha, só recortar e produzir o alimento, o nosso alimento. Qual é o melhor? Qual é o ideal? Devemos substituir? Se você acha que sim, circula. Na letra L, última, dá preferência a sucos em pó, né? Sucos em pó. Então, vai ter sim, vai ser adicionados conservantes. Então, pessoal, são essas atividades e espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida que surgir, estou à disposição. Tá bom? E assim que realizar, envie para que eu faça as correções. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!